Timóteo capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo estava escrevendo ao seu amigo Timóteo. E essa carta de 2 Timóteo é uma carta de despedida do apóstolo São Paulo. Paulo escreve essa carta antes do inverno do ano de 68 depois de Cristo, e é uma das cartas mais emblemáticas. Eu, como estudante da Bíblia, amo a história, a biografia de Paulo, e a carta que ele escreve a Timóteo é uma carta que me emociona demais. É uma carta de despedida de um dos homens que mais contribuiu para o avanço do reino dos céus sobre a terra. Paulo escreve a carta a Timóteo, e logo no inverno daquele ano, no ano 68 depois de Cristo, sobre a loucura do imperador Nero em Roma, ele é sentenciado, e também por ser acusado junto aos cristãos daquele lugar, uma acusação falsa, mas que custou a vida não só do apóstolo Paulo, mas de milhares de cristãos naquele lugar, porque Nero, na sua loucura, na sua sandice, incendiou Roma e culpou os cristãos. Paulo foi decapitado no inverno do ano 68 da nossa era. A carta de Paulo a 2 Timóteo é uma carta muito emblemática, de alguém que viveu a plenitude da vida, de alguém que soube viver sobre todos e quaisquer aspectos que a vida pudesse apresentar a ele. Esse Paulo é o mesmo que dizia aos irmãos das igrejas pelas quais ele passava, dizer: eu sei ter e sei não ter, eu sei estar aqui como sei também estar aqui. Paulo entendia que a vida era composta de ciclos e de momentos, e ele celebrava a Deus no momento da fartura, mas celebrava o Senhor também no momento da escassez. Paulo compreendia que a sua vida era direcionada por Deus, e por isso ele celebrava os ciclos que começavam e agradecia a Deus pelos ciclos que se encerravam. Esse era o apóstolo Paulo. Paulo nos ensinou a ser sempre gratos a Deus, porque ele dizia e instruía as suas igrejas em tudo darem graças. Amém? Paulo nos instruiu a não ser grato a Deus apenas na bonança, mas ele nos instruiu a ser gratos a Deus também nos tempos de angústia e de dificuldade. Amém? Esse Paulo, com toda a sua sabedoria, nos ensinou que o cristão precisa compreender que a sua vida aqui nesse mundo é uma vida passageira. Porque quando ele escreve uma carta à igreja de Filipos, a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz com muita particularidade assim: irmãos, vocês precisam entender que nós aqui nesse mundo somos peregrinos. Peregrinos é uma palavra com origem grega que quer dizer paróicos, de onde se deriva paróquia. E paróicos era a frase, ou melhor, a expressão, a palavra que Paulo estava dizendo é que nós, a minha vida e a sua vida, era uma vida sem casa fixa aqui nesse mundo. É isso que quer dizer paróicos ou peregrino. Aqueles que não fixam a sua residência aqui nesse mundo, porque sabem que Deus tem preparado algo maior para a nossa vida. Porque Paulo nos ensina que aqueles que esperam apenas nessa vida são pessoas infelizes, mas aqueles que creem que Deus nos chamou para sermos abençoados nessa vida, mas sermos muito mais abençoados ainda no porvir, é sobre isso o Evangelho. É isso que Paulo nos ensinou. Paulo nos ensina que se nós quisermos ter uma vida exitosa, nós precisamos abraçar a fé e andar e nos mover por ela. Paulo diz
à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 7 da sua segunda carta, que a minha vida e a sua vida deve ser movida pela fé que nós temos em Deus e não pelo aquilo que nós estamos vendo ou enxergando. Amém? Talvez para 2025 eu pudesse liberar uma palavra extraordinária para a sua vida, e eu quero fazê-lo aqui esta manhã, é que você abrace essa fé, que você consiga viver por aquilo que não está tangível aos seus olhos nesse dia, mas que você acredita que Deus pode te dar, que Deus pode fazer, e que Deus pode trazer sobre a sua vida. Isso é fé. Amém? É esse Paulo que está se despedindo de Timóteo, que está com a sua sentença de morte na mão, e ele escreve ao seu amigo, a quem ele ganhou para Jesus, a quem ele discipulou e a quem ele foi o sucessor nas igrejas, o jovem Timóteo. Ele escreve essa carta dizendo, alguns capítulos antes: Timóteo, apressa-te a vir ter comigo antes que seja o inverno, porque ele sabia que o inverno era o período da sua sentença final. E aqui ele está dizendo uma das frases mais emblemáticas do cristianismo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que Paulo estava dizendo. Eu vivi uma vida plena e exitosa naquilo que Deus determinou para que eu fizesse, e sobretudo eu guardei a fé. E essa manhã eu quero compartilhar com você algumas coisas que são essenciais, algumas ações que são essenciais e fundamentais, e essas ações, elas nos capacitam a viver e a combater esse bom combate da fé e terminar muito bem a nossa vida cristã. Amém? Porque a priori de tudo, queridos, é nós começarmos e terminarmos uma vida com Jesus. Amém? É por isso que a Bíblia diz que o mais importante é o final do que o começo, porque muitas pessoas começam bem, se desenvolvem dentro de uma vida cristã, mas ao longo do percurso da vida elas se perdem de Jesus. Paulo está dizendo que é importante combater o combate, terminar a vida, acabar a carreira, mas guardar a fé, está fundamentado em Jesus. Amém? Eu quero discorrer com você que esta manhã algumas ações que nos levam a ter essa vida de caminhada com Deus, de resiliência, mas que nos levam a encerrar a nossa jornada aqui nessa terra, se Jesus não voltar a nos buscar, quando chegar a sua hora de se despedir do palco dessa vida. Parece meio mórbido o que o pastor está falando aqui esta manhã, mas é interessante lembrarmos que somos mortais e que temos um período de atuação aqui nessa vida, e que ninguém sabe o momento em que as cortinas do palco se fecham, o espetáculo se encerra e nós temos que prestar conta diante de Deus. Amém? A primeira ação que nós temos que observar, queridos, para uma vida vitalícia, com perdão da redundância aqui, mas por todo o percurso dela, na comunhão, na companhia de Jesus, é que nós precisamos ter um tempo diário de comunhão consagrado com Deus. Eu preciso dizer a você essa manhã que ter um tempo diário de comunhão com Deus é uma vida que pratica a presença de Deus. Viver um tempo diário de comunhão com Deus é muito mais do que viver um período de oração, onde nós apresentamos algumas petições a Deus durante o dia. Viver uma vida diária de comunhão com Deus é muito mais do que viver um período de leitura da palavra apenas, mas viver um tempo diário de comunhão e consagração a Deus é viver praticando a presença de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a viver a prática da presença de Deus. Quando nós nos tornamos cristãos, é muito fácil, é muito comum, é muito corriqueiro nós dizermos: Senhor, me dá a sua presença. Nós que somos, eu gostaria de dizer que eu cresci no Evangelho, mas eu não cresci, irmãos. Então, o que eu tenho de idade, eu tenho
de evangelho, de vida com Deus. E é muito fácil lembrar das orações que nós aprendemos desde criança, e nós repetimos, e está tudo bem, e nós pedimos a presença de Deus, e nós oramos, dobramos os nossos joelhos, ou no carro, ou no trabalho, onde quer que estejamos, nós pedimos a presença de Deus. Senhor, me dá a sua presença. E essa manhã o Espírito Santo dá uma devolutiva a você. Ele pergunta: para que você quer a presença de Deus? Amém? Às vezes nós oramos e uma oração estando pronta, dizendo: Senhor, me dá o seu poder. E Deus, esta manhã, o Espírito Santo está dando uma devolutiva, dizendo: para que é que você quer o meu poder? Quando nós pedimos a presença de Deus, quando nós dissemos: Senhor, que a tua presença seja sobre a nossa vida, nós precisamos ser intencionais, saber o que é que nós vamos fazer com a presença dele. Isso é o que realmente importa. Amém? Quando pedimos a presença de Deus, nós temos que ter a certeza, ou a convicção, ou pelo menos uma ideia do que é que vamos fazer com essa presença. Porque uma vida ou um tempo diário de comunhão consagrado a Deus é uma vida que preza por praticar a presença de Deus. Amém? Quando eu decido praticar a presença de Deus, eu decido amar, porque Deus é amor. E se Ele está na minha vida, é impossível que eu não ame as pessoas. Se você está entendendo, diga eu. Você está entendendo, diga eu. Aleluia. Quando você pede a presença de Deus, a presença de Deus, ela é amor, ela é misericórdia. Então, se você quer a presença de Deus, habitue-se a ter uma vida de misericórdia, a praticar o amor e a misericórdia. Quando você pede a presença de Deus sobre a sua vida, a presença de Deus é perdão. Então, quando você pede a presença de Deus sobre a sua vida, você tem que entender que é necessário praticar essa presença. E como eu pratico a presença de Deus, se Ele é perdão? Perdoando e liberando perdão. Amém? Se é verdade que nós queremos a presença de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos perdoar. Mas muito mais do que perdoar, nós precisamos receber perdão. Sabe o que eu descobri, queridos? Que é mais fácil perdoar do que receber perdão. Amém? Porque quando você perdoa, né, você acorda um dia assim, efusivo, especial, e você decide perdoar alguém. Mas às vezes tem pessoas há anos. Escute que o Espírito Santo de Deus tem endereço certo aqui esta manhã sobre o que eu estou verbalizando. Escute. Tem pessoas há anos tentando acessar o seu coração e pedir perdão para você, e você tem fechado. Você tem encostado a porta e não tem aberto. Mas esta manhã, para a glória do nome de Jesus, o Espírito Santo vai ajudar você a abrir essa porta, e você vai liberar perdão e receber perdão para a glória do nome de Jesus. Amém? A presença de Deus nos ensina a praticar aquilo que é a essência da presença do Senhor. Então eu preciso ser honesto com você aqui esta manhã. Se você quer viver com a presença de Deus na sua vida, você precisa praticá-la. Amém? Uma vez eu ainda era jovem, queridos, não faz muito tempo, tá? Eu estava num retiro de jovens e tinha um moço. Ele estava muito efusivo aquela manhã, enquanto o pastor ministrava sobre as nossas vidas, e ele estava assim, orando, e ele só dizia assim: Senhor, me dá poder, me dá poder, me dá poder, me dá poder. Aí o pastor veio curioso, chegou para ele assim, para a oração, falei: meu filho, só me explica uma coisa para eu poder te ajudar aqui. Você quer poder de Deus para quê? O que você quer fazer com esse poder? Amém? Uma
vida de comunhão com Deus não é você participar da Liga da Justiça. Eu tenho poder. É você praticar o que Deus coloca sobre a sua vida. Vida de comunhão com Deus é uma vida de prática. E se nós quisermos combater o bom combate em Cristo e acabarmos a nossa vida em Cristo, nós precisamos ter um tempo consagrado de comunhão com Deus todos os dias, mas muito mais do que isso, é praticar essa comunhão. Amém? Glória a Jesus. Tá bom de pregar aqui, mas eu preciso avançar. Existe uma segunda ação que você precisa observar, que vai ajudar você na sua caminhada de fé, que vai impulsionar você na direção rumo àquilo que Deus está colocando na sua vida, no seu coração. Você precisa se apropriar diariamente da palavra de Deus. Significa que você vai alimentar a sua fé e a sua esperança. Significa que você vai praticar os ensinamentos da palavra de Deus. E essa palavra vai gerar algo extraordinário em você. O mesmo Paulo que está se despedindo aqui, escreve à igreja de Roma no capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter uma vida exitosa desfrutando da palavra do Senhor. Você pode ter uma vida espetacular desfrutando da palavra do Senhor, mas, assim como eu falei, que você precisa praticar a presença de Deus, a palavra do Senhor também precisa ser posta em prática. Amém? É por isso que Jesus diz: bem-aventurado é aqueles que guardam a sua palavra e as praticam. Irmãos, eu na minha caminhada de fé encontrei muitos obesos intelectuais da palavra de Deus. Desde que eu fazia seminário de teologia, eu observava pessoas que liam a Bíblia diariamente, mas assim como eu, muitas vezes apenas lia e não praticava. Eu preciso dizer a você, a Bíblia, queridos, ela não é algo tipo uma varinha mágica ou algo parecido, algo acessível, em que você abre ela no Salmo 91 e deixa ela ou na cabeceira da cama, ou na estante, ou na entrada da casa. Como adorno ela serve, mas ela só aberta em algum salmo, ela não vai causar e não vai gerar efeito sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? A Bíblia precisa ser praticada. A Bíblia precisa ser absorvida, porque ela é a própria palavra de Deus, solta, liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Tem um texto que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, 16. Paulo diz assim: a palavra de Deus, coloca para nós aí na tela, quero 3,16 de 2 Timóteo, por favor. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus. Toda a Escritura, ou seja, toda a palavra, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Me permitam essa manhã, eu não sou muito catedrático, mas eu preciso, para que você entenda a preciosidade desse texto, eu preciso verbalizar ele no original que ele foi escrito, no grego koiné. Toda a Escritura, pangrafos, é divinamente inspirada. Paulo está dizendo pangrafos theos pneutos. O que é isso, pastor? Que maluquice é essa? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo estava dizendo
que toda palavra de Deus é teos pneutos, que quer dizer pneutos, sopro, vento. Não disse a palavra pneumático, de vento. Pneutos, Paulo estava dizendo que a palavra de Deus é o próprio sopro de Deus. Amém? Amém? Paulo estava dizendo, ela é divinamente inspirada, ela é vento, ela é o sopro de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo numa exegese mais apurada? Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus soprando a sua vida, as suas verdades sobre o meu e sobre o teu coração. Amém? Quando você abre a Bíblia, você pode perceber e sentir a vida do próprio Deus sendo injetada para dentro do seu coração. É por isso que a Bíblia é poderosa. Amém? Quando nós a praticamos. Aleluia. Obrigado, Nathan. Pode voltar lá para o outro texto. A palavra de Deus é poderosa, queridos. Quando nós a praticamos todos os dias da nossa vida. Se nós vivemos na dependência da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, sim, terão dias problemáticos, difíceis, haverá dias tumultuados, mas em todos eles haverá Deus. Quando nós decidimos praticar e viver a palavra de Deus, todos os dias nós seremos resguardados, protegidos e blindados por ela. Toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos começam a ser diminuídos pelo poder que há na palavra de Deus. Aliás, deixa eu falar algo para você aqui que vai trazer um pouco de alegria, ou talvez muita alegria a você. Quantos dias do ano? Quantos dias nós temos, irmão? 365. Amém? Você sabe que existem na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Amém? Para cada dia do ano de 2025, a Bíblia está dizendo para o teu coração: não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Amém? Quando nós decidimos viver uma vida apegada na palavra de Deus, nós entendemos que não há o que temer, nós entendemos que não há nada que possa nos destruir, porque a palavra de Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Pastor, mas tem muita coisa contrária, mas tem muitas pessoas com inveja da minha vida, mas tem muitas pessoas lutando para que as coisas não aconteçam na minha casa, na minha família, na minha empresa. Esse ano já começou sendo um ano difícil, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: se aproprie da palavra e não tema o que as pessoas querem, ou precisam, ou devem demonstrar sobre a sua vida, mas creia, se aproprie do que Deus está dizendo para você. E Ele diz: não temas, não temas. Aliás, de tantas coisas, eu vim dizer para você que nós precisamos nos apropriar diariamente da sua palavra. E se eu pudesse pegar de segunda a domingo a palavra de Deus para você na segunda-feira, a palavra de Deus diz para você em São João 3,16 que você é amado porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Talvez você vai entrar na segunda-feira com aquelas sensações de que ninguém se importa com a sua vida. Essa segunda-feira vai ser diferente. Você vai entender que há um Deus que te ama. Não é o pastor que está dizendo, é a palavra dele, é o sopro dele que está dizendo que ele te amou de tal forma que ele entregou o seu próprio filho para resgatar a sua vida. Amém? Terça-feira, a palavra de Deus para a sua vida é: não tenha medo. Isaías, no capítulo 41, versículo 10, Deus está dizendo: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus forte. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Amém? E quarta-feira, pastor,
Quarta-feira Deus está dizendo para você: acalma seu coração, porque eu sou quem cuida de você. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7. O apóstolo São Pedro está dizendo: lancem sobre Jesus as ansiedades do coração de vocês, porque ninguém mais tem o poder de cuidar das suas vidas tal qual o Senhor. Amém. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de você. Essa semana, quando você se sentir desamparado por algum motivo na vida, lembre-se que há um Deus do céu que está cuidando da sua vida, da sua existência, da sua história. Esta semana, quando a ansiedade tomar conta do seu coração e travar os seus pensamentos, lembre-se que Pedro está dizendo para você lançar sobre ele essa ansiedade, porque ele cuida da sua vida, ele cuida da sua história, ele cuida da sua família, ele cuida do seu futuro, ele cuida do seu hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira, pastor. Quinta-feira ele diz que você não está sozinho. Salmo de número 34, verso número 7. O salmista Davi dizia assim: o anjo do Senhor, ou seja, a sua presença, acampa-se ao redor daqueles que o amam e o livra. Amém? Eu sei que essa semana vai ser uma semana desafiadora em muitas áreas da sua vida, e talvez em algum momento dela você possa se sentir que está sozinho, mas o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, está dizendo que há um anjo, ou seja, que a presença do próprio Deus está ao seu redor. Amém? Você não está desprotegido, a presença de Deus está guardando você. Amém? Gente, quando o salmista verbaliza isso, que há um anjo, uma expressão teofânica da palavra de Deus, ou seja, um anjo na forma do próprio Senhor, acampando ao redor, ele quis dizer que todas as áreas da nossa vida estão protegidas com Deus e nenhuma delas você está sozinho. Amém? Amém? Verbalize esse púlpito aqui. Se eu estou aqui, eu estou ao redor? Não. Se eu estou aqui, eu estou ao redor? Também não. Aqui estou ao redor? Não. Agora, se eu estiver, esse púlpito é você, Deus estiver assim, amém? É isso que Davi estava dizendo no Salmo 34, que Deus está ao redor de você, ou seja, Ele está guardando todas as áreas da sua vida. Você não está sozinho. Diante das adversidades, dos problemas, das lutas que vão bater na sua porta essa semana, lembre-se que o salmista disse que o anjo do Senhor, a sua própria presença, está ao seu redor para te guardar, te proteger, te abençoar e te sustentar em meio às dificuldades da vida. Pastor, e para sexta-feira a palavra de Deus diz que Ele é cura para a sua vida. Jeremias capítulo 17, versículo 14, ele diz: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Amém? E quando Jeremias está falando aqui de cura, abre um parênteses aqui, porque eu vou liberar. O Espírito Santo de Deus está conectando ao meu coração aqui esta manhã. Ele não estava falando apenas de curas físicas, mas ele estava falando de curas emocionais, aquilo que rouba a tua paz, aquilo que tira a tua tranquilidade, aquilo que perturba os teus dias, aquilo que dói, machuca muito mais você do que dores físicas, são dores emocionais. Esse Deus que Jeremias está verbalizando aqui através da sua palavra, Ele é cura para as suas dores emocionais, Ele é cura para as suas dores físicas e cura para as suas dores espirituais. Amém? Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida aqui esta manhã de uma forma muito cuidadosa, mas eu preciso dizer para você que você só vai atravessar o ano de 2025 com as mazelas emocionais que você trouxe para 2024
2024, se você quiser, porque o Espírito Santo, através da sua palavra, está aqui esta manhã, dizendo: eu curo as tuas emoções, eu curo as fragilidades do teu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você não precisa caminhar mais um ano carregado com as emoções frustradas, combalidas. Você não precisa viver mais um ano cheio de tristeza, de rancor no seu coração. Você não precisa fazer de 2025 idem a 2024, onde você selecionou algumas coisas para resolver. Esta manhã, entregue tudo às mãos do Senhor, entregue seu coração, entregue essas emoções que estão combalidas aí dentro. Ele vai curar as tuas feridas, sarar as tuas emoções e trazer alegria. Brilha os teus olhos novamente para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Ele é cura. É sábado, pastor, sábado, a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que te dá a verdadeira paz. João, no capítulo 14, versículo 27, o apóstolo diz que o Senhor Jesus abriu os braços, acolheu a multidão e disse assim: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações e não tenham medo, porque eu sou a paz. Amém? Amém? Esse ano, os olhos do mundo inteiro se voltarão para a Casa Branca, aonde Donald Trump governará os Estados Unidos da América e praticamente influenciará todas as nações da terra. As pessoas desesperançadas por paz estão vibrando com a possibilidade de que Trump trará paz à terra. Mesmo que por acordos políticos, econômicos ou algumas outras intenções, isso seja verdade e isso se estabeleça, mas é uma paz que não é duradoura. É uma paz que vai ficar sempre na berlinda. Mas eu garanto para você aqui esta manhã, que se os seus olhos estiverem voltados para Jesus esse ano, a paz que excede todo entendimento, Walter, que você pregou aqui no quarto, a paz que excede todo entendimento, vai entrar sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua família, e você vai viver um ano extraordinário, um ano de descanso em Jesus que você nunca viveu antes. A paz que excede o entendimento que Paulo está falando é que as pessoas olham para a sua vida. Vamos olhar para a sua vida, eu profetizo isso em nome de Jesus. O mundo lá fora vai estar de perna para o ar, e as pessoas olham para o teu coração, olham para a tua vida, enxergam serenidade, enxergam uma palavra de paz, sabe? Porque isso é Jesus dentro da sua vida, é a palavra de Deus dentro do seu coração, gerando paz na sua vida. Domingo, a palavra de Deus diz, Filipenses 4, versículo 19: nada, escute, eu não sou muito disso aqui, mas é tão poderoso que o Espírito Santo de Deus está liberando aqui esta manhã. Levante a sua mão assim, levante a sua mão assim, ó, porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que nada faltará na sua casa. O meu Deus, diz Paulo, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Nada faltará na sua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você acredita nisso, acende assim, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Nada vai faltar na sua casa, nada. Nada vai faltar, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar suprimento, não vai faltar nada. Se você se apropriar da palavra de Deus, nada vai faltar na sua casa. Amém? Amém? Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, e eu me aproprio dela aqui esta manhã. E eu gostaria que ela pudesse entrar dentro do seu coração e trazer essas certezas a você, para a glória do nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor.
ter mais 2 ações que eu vou liberar junto com o Espírito Santo no próximo culto, porque hoje eu tenho que pagar os minutos que eu fiquei devendo a vocês. Amém? Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aqui esta manhã. Deus tem interesse que você viva um ano extraordinário. Deus tem interesse que você viva uma vida extraordinária para a glória do nome dele. Deus tem interesse que você viva com a sua presença e que você viva com a sua palavra. Amém? Ela é verdadeira, ela é eficaz. Um dos textos mais apaixonantes da Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e diz o escritor aos Hebreus que ela é apta, apenas ela, para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Amém? Aleluia. Viva a palavra, se aproprie dela. Bendito o nome santo do Senhor. Sabe, eu não sei qual é a estratégia que você vai usar, mas a partir de hoje, chegue no seu lar, na sua casa, e eu não estou querendo e nem dizendo para você que você deve ler toda a Bíblia numa tacada só, mas porções diárias da palavra de Deus. Amém? E pratique, coloque no seu dia a dia. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Existem devocionais lindos sobre a palavra de Deus, e é um bom começo para você continuar a leitura da palavra de Deus. Amém? Mas se aproprie dela. O salmista dizia que ela era a lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus. Eu quero encerrar a minha prédica aqui esta manhã, liberando o que o próprio Jesus disse. Ele disse que passará os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passaria. Amém? O que a palavra dele determinou para você? Se a palavra de Deus diz que você é amado, é porque você é amado. Se a palavra de Deus diz que é para você não ter medo, é porque você não deve ter medo. Se a palavra de Deus diz que Ele cuida de você, é porque você deve descansar, porque Ele está cuidando da sua vida. Se a palavra de Deus diz que Ele te cura, é porque Ele tem poder. Se a palavra de Deus diz que Ele te dá paz, é porque Ele pode fazer. E se a palavra de Deus diz que nada vai faltar na sua vida, é porque o nome dEle é Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém? Aleluia. Hoje você vai voltar para casa com algumas palavras do grego e do hebraico. Jeová Jiré, o Deus que provê. Amém. Amém. Aleluia. E toda vez que você abrir a Bíblia, a partir de hoje, você vai lembrar de Timóteo 3,16. Toda palavra é divinamente inspirada. Pangrafos, teos, pneutos. Toda palavra é o próprio vento, o hálito de Deus soprando sobre a sua vida. Amém? Amém? Toda vez que você abrir a palavra, você vai sentir a vida de Deus entrando sobre você, a presença dele te guardando, te abraçando e caminhando com você. Amém? Quero orar por você aqui esta manhã. Quero orar pela sua vida aqui esta manhã, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar pelos seus dias. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão nos visitando hoje, e dizer que o Espírito Santo de Deus entra de uma forma tão carinhosa sobre suas vidas, sobre seus lares, e o Senhor transforma maldição em bênção, tristeza em alegria. Somente Ele tem poder. Amém? Ele está abraçando você aqui esta manhã. Ele está
está abraçando a sua vida aqui nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero orar com você neste momento. Amigo Espírito Santo, nós te louvamos pelo poder da tua palavra impetrada aos nossos corações aqui nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua justiça. Nós celebramos a tua presença mais uma vez aqui esta manhã, a presença que cura, a presença que sara, a presença que liberta, a presença que abraça, que conforta. Tu estás aqui esta manhã. Tu estás aqui curando, libertando, transformando, acolhendo, perdoando, sustentando, trazendo paz. Tu estás aqui esta manhã.